São Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho, primeiro sermão de Jesus. Ontem foi celebrado o aniversário de 50 anos da missão Apolo 11. Essa foi a primeira nave espacial tripulada a pousar na Lua, e o nome da missão, a mais famosa realizada pela NASA, Apolo 11. Há filmes, livros, histórias muito interessantes sobre aquele acontecimento. 3 tripulantes. O Neil Armstrong, o mais conhecido deles, o primeiro a pisar em solo lunar, comandante, o homem que deu aquela palavra famosa, pequeno passo para o homem, passo gigante para a humanidade. Um outro chamado Michael Collins, que foi o piloto do módulo de comando, e um chamado Edwin Aldrin Jr., que foi o que pilotou aquele veículo lunar. E esse último, evangélico, que celebrou a ceia na Lua. Eu vi algumas matérias essa semana, praticamente nenhuma delas memorou isso, né? Ele recitou João capítulo 15 e celebrou a ceia, louvando a Deus pela perfeita obra de Cristo. Pois bem, foi um feito extraordinário, sem sombra de dúvidas, pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Mas naquela ocasião, um pastor batista chamado Billy Graham, ele, sem nenhuma intenção de desmerecer aquela missão, muito pelo contrário, ele foi até convidado para falar na NASA algumas vezes, ele disse algo interessante naquela ocasião que todo mundo estava celebrando esse feito importante, não apenas para os americanos, mas para a humanidade. Ele disse o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na Lua, foi Deus descer e pisar na Terra. Ele falou isso na ocasião que ele estava celebrando a doutrina da encarnação. Deus criou todas as coisas. E o Deus bendito e gracioso tomou a decisão de se tornar humano na pessoa do seu Filho e veio a este mundo numa missão redentiva, numa missão de resgate. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esse é o motivo pelo qual Marcos escreve seu livro. Jesus é o Filho de Deus que se fez gente e veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na dinâmica da narrativa dos evangelhos, segundo Marcos em particular, esses 2 versículos eles são estruturais, os 2 versos que nós lemos, Marcos 1, versos 14 e 15. E há 2 coisas aqui que saltam aos nossos olhos e eu queria a sua atenção para compartilhar. A primeira é que Marcos ele diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Só depois que João encerra o seu ministério, Jesus começa o dele. E Marcos diz essas coisas não apenas como um curioso, dando informação aleatória. Ele está, na verdade, aqui sendo guiado por uma perspectiva teológica. Ele está sugerindo o seguinte: uma era terminou, uma nova está surgindo. João é o último dos profetas, ele é silenciado e agora surge o próprio Davar Yavé, a própria boca de Deus, a própria face de Deus, que é Jesus Cristo. É um momento singular. A antiga aliança cessa e a nova aliança dá início e vai inaugurar o reino de Deus. Segunda informação curiosa é que nós estamos diante do primeiro sermão de Jesus. Não sei se você sabe, mas se nós fôssemos colocar numa ordem cronológica e não estética, como nós temos no Novo Testamento, o primeiro dos evangelhos escrito é o Evangelho de Marcos. De modo que o que nós temos aqui é o extrato, uma sinopse do primeiro sermão de Jesus. Eu suponho que os discípulos deveriam ter gravado tudo e colocado no YouTube ou no Spotify, mas não fizeram isso, de modo que Marcos registrou aqui uma sinopse. Eu fico pensando, que privilégio tiveram aqueles homens de ouvir o primeiro sermão público de Jesus. E o sermão, ele é o próprio evangelho, porque Marcos diz que ele começou a pregar o evangelho de Deus. Verso 14. O evangelho foi o primeiro sermão de Jesus e Marcos está enfatizando que
Jesus traz uma boa notícia, essa é a palavra evangelho, boas novas, e ele mesmo é o evangelho, ele mesmo é a mensagem boa, ele mesmo é o próprio evangelho. Isso é maravilhoso. A gente vai encontrar nas Escrituras algumas palavras associadas ao evangelho, 4 delas. O evangelho sempre está conectado a Deus, o evangelho de Deus, como é o caso aqui, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus e o evangelho da graça. São expressões conectadas ao evangelho. O Dr. Warren Wiersbe, um batista muito competente que pregou toda a Escritura em sua igreja ali em Chicago, ele disse o seguinte: o evangelho é chamado de o evangelho de Deus, porque vem de Deus e nos conduz a ele. É o evangelho do reino, pois a fé no Salvador nos leva a seu reino. É também o evangelho de Jesus Cristo, porque ele está no centro. Sem sua vida, morte e ressurreição, não haveria boas novas. Paulo chama de evangelho da graça, pois não é possível haver salvação sem graça. Há apenas um evangelho e seu cerne é a obra que Jesus Cristo consumou por nós na cruz. Evangelho de Deus, evangelho de Jesus Cristo, evangelho do reino, evangelho da graça. Essa é a boa notícia. E aqui nesse extrato, nessa sinopse do evangelho, da mensagem de Jesus, nós temos aqui pelo menos 3 pontos. Jesus Cristo pregou aqui o sermão de 3 pontos, viu, pastor Jonas? E eu queria ver com vocês a estrutura do sermão de Jesus, pelo menos no registro de Marcos, e considerar algumas coisas que são atemporais e supraculturais. Serviu para aqueles dias, serviu há 10 séculos atrás, serve hoje e serve em qualquer outro momento da história. Serviu para galileus simples, no norte de Israel, serviu para monarcas medievais, serve para um indivíduo que está na comunidade do Rio de Janeiro, serve para qualquer pessoa, porque o evangelho é supracultural. Algumas verdades. Vejamos. Primeiro, chegou o tempo da salvação. A primeira parte do sermão de Jesus, ele faz uma afirmação que os profetas desejaram intensamente. Ele está dizendo, esse tempo chegou. Ele diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Essa expressão, tempo está cumprido, que tantos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, tal como Marcos, apresentam, é uma importante palavra, porque em todo o tempo Jesus está reafirmando que ele não veio senão para cumprir uma missão redentiva. O tempo havia chegado. Por exemplo, ele foi criado em Nazaré. Havia uma comunidade grande de judeus de Jerusalém em Nazaré. E Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 4, ele se assenta na cadeira do Rabone, naquela sinagoga, ele lê Isaías 61, que é uma profecia messiânica, e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas de salvação, libertar os cativos. Ele começa a recitar Isaías 61 e fecha o livro e diz, esse dia se cumpriu. Eu sou o homem acerca do qual Isaías profetizou. Ou seja, todas as profecias apontavam para a manifestação do Messias, o Salvador, o Cristo, o ungido, e Jesus disse, eu sou essa pessoa, o tempo chegou, o tempo da salvação chegou. Curioso notar, porque na língua grega, há 2 palavras básicas para tempo. Uma nós conhecemos muito bem, que é a palavra cronos, de onde vem cronômetro, cronologia. Pois bem, essa palavra dá a ideia de sucessão de fatos registrada por minutos, segundos, hora, estações. Então, 2018, 2019, 2020, cronos. Mas a palavra que é empregada aqui por Marcos é a palavra kairos, que não é sucessão de fatos, sucessão de momentos. É uma palavra especial que aponta para um tempo predeterminado para algo muito especial. É a ideia de que a vontade de Deus se manifestou. A ideia aqui é o conceito determinado havia previamente orientado pela mão divina. Um tempo especial, o tempo oportuno. Jesus está dizendo, olha, o tempo que Deus planejou chegou. Cumpriu o tempo de Deus. É chegada a hora da salvação. E há 2 coisas curiosas aqui relacionadas a esse tempo que chegou.
relacionadas à pessoa de Deus, aos atributos de Deus, na realização dessa história redentiva. A primeira eu vou chamar de a fidelidade de Deus no cumprimento de sua promessa. Muito recentemente eu preguei um sermão aqui sobre a doutrina da queda, mostrando lá como Adão se afastou do Senhor. Deus vai ao encontro dele e diz: Adão, onde estás? Uma pergunta interessante, a primeira pergunta de Deus ao homem: onde estás? E logo ali, pós-queda, no capítulo 3, verso 15, a gente encontra o proto-evangelho, a primeira promessa que Deus faz. E qual foi a promessa? Que ele enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Enviaria um descendente de mulher. Pois bem, naquele jardim, o Criador fez uma promessa que consistia basicamente em redimir o homem do cativeiro para o qual ele mesmo se precipitou. E no Éden, apesar do homem, Deus então exerceu misericórdia e fez a promessa de enviar alguém que iria resolver o problema que o homem mesmo criou. E esse homem é o Cristo, segundo Adão, o novo Adão. Aquele menino nascido em Belém, deitado numa manjedoura, em conformidade com as profecias, era o Filho de Deus encarnado. De modo que todo o programa redentivo, todo o plano da salvação está sendo engendrado e levado adiante pelo próprio Deus por conta de uma promessa que ele fez a si mesmo. A aliança é unilateral. Deus, não encontrando alguém por quem jurar, jura por si mesmo levar adiante o seu programa de exercer a misericórdia sobre a raça humana e salvar um povo para si. Por exemplo, Deuteronômio 7, verso 9, é uma expressão lá, num contexto em que Deus está repreendendo o povo de Israel, que é uma expressão belíssima do Antigo Testamento. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Eu fico impressionado como a igreja evangélica tem a capacidade de violentar palavras belas das Escrituras, de esvaziá-las, de maculá-las. Por exemplo, a expressão Deus é fiel. Boa parte das pessoas falam Deus é fiel, adesivo de carro. Parece ver um jargão evangélico, mas sem parar para refletir na implicação dessa expressão. Deus é fiel. O que significa isso? Fidelidade de Deus. Deus, apesar de nós, planejou a nossa redenção e, contra todas as circunstâncias, ele está cumprindo esse programa redentivo. E quando Jesus diz o tempo se cumpriu, o tempo da salvação chegou, por quê? Deus levou adiante esse programa redentivo, baseado na sua própria fidelidade. Então, de fato, Deus é fiel. Por vezes nos encontramos em situações adversas, as circunstâncias conspiram contra nós. Trazer à memória que Deus é fiel não significa que a nossa vida, os ventos serão favoráveis da noite para o dia. Significa que aquele que nos não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, certamente dará consigo todas as coisas que nós necessitamos. Podemos confiar na fidelidade divina, é um atributo inerente à sua pessoa. A fidelidade de Deus, repito, a fidelidade de Deus apoia-se em sua própria palavra, em sua própria natureza. Segunda coisa que destaca aqui, que é a sabedoria de Deus na condução do seu plano redentor. Porque observe, pense comigo, embora não tenhamos como precisar o intervalo de tempo entre a queda do ser humano e o primeiro advento de Cristo, os irmãos vão concordar, é ponto pacífico, que houve séculos de distância. Tente imaginar, em algum momento, para nós que cremos na historicidade de Adão, para nós que cremos na infabilidade das Escrituras, para nós que cremos na inerrância da palavra de Deus, Adão não é uma ficção, a poesia nas narrativas de Gênesis, mas é um texto que fala sobre o que aconteceu. E a única explicação lógica e empiricamente comprovada da realidade da humanidade. Adão, em seu estado original, e sua queda. Pois bem, entre a promessa que Deus fez no Éden e o advento de Cristo, o enviado, o ungido, o descendente de mulher que viria para nos redimir, houve um grande intervalo. E a pergunta é, por que Deus esperou tanto tempo? Aí você entende, portanto, que esse Deus não é apenas fiel no cumprimento da sua promessa, mas ele é sábio na direção, nos métodos, no caminho que ele faz para cumprir o seu próprio plano redentivo. O apóstolo Paulo foi quem entendeu isso e apenas 2 vezes essa palavra aparece em toda a Bíblia.
a palavra plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é que Paulo está fazendo aqui no capítulo 4? Dizendo aos Gálatas que estavam sendo ludibriados pela religião meritória, que Cristo não foi um acidente, que a salvação não é plano B, mas tudo planejado para que gratuitamente, graciosamente, baseados na perfeita obra de Cristo, pessoas fossem salvas dos seus próprios pecados, fossem libertas do cativeiro e tirania de Satanás. E ele então usa essa linguagem. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pois bem, essa expressão plenitude do tempo, repito, só aparece aqui em mais uma porção na Escritura do Novo Testamento, é a mesma palavra que Marcos usa, kairos, um tempo oportuno, um tempo exato, um tempo predeterminado para que algo acontecesse. Jesus disse, o tempo se cumpriu, o tempo de Deus chegou. Pois bem, e por que Deus esperou tanto tempo? Lucas, por exemplo, que é um historiador, ele é médico, historiador, ele vai a campo fazer uma pesquisa para escrever o evangelho que leva o seu nome. Ele registra, por exemplo, que quando Jesus nasceu, quem era o imperador romano era Otávio Augusto. Quando o imperador Tibério César assumiu no lugar de Otávio, e também há registro nas Escrituras, ele diz que Quirino era o governador da Síria. Lucas dando informações para dizer o seguinte: quando Jesus nasceu, houve registro na história, a gente consegue identificar qual foi o tempo do nascimento e daqueles eventos todos que são centrais para a nossa salvação. E por que tanto tempo demorou? Que tipo de preparação foi feita? E alguns estudiosos vão apontar pelo menos 3 preparações que houve sabiamente preparadas, sabiamente organizadas para que houvesse o momento oportuno para que Jesus viesse a este mundo. Alguns falam da preparação cultural. Você pega todo o processo da helenização do mundo antigo, com o advento de Alexandre o Grande, o mundo conhecido, a oikomênia assim chamada, falando grego, o que no futuro oportunizaria a difusão do evangelho num mundo em que as comunicações não eram como temos hoje, facilitou por demais a comunicação do evangelho em todo o mundo greco-romano, falava o grego. A preparação política, o próprio Império Romano, de uma maneira ou de outra, ainda que não soubesse, ainda que fizesse oposição à igreja cristã nos seus primeiros dias, trabalhou a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Pax Romana. Havia paz dentro do Império Romano, as estradas, a comunicação que o Império inaugurou naquele dia sem precedentes até então, as viagens missionárias tornaram-se impossíveis graças aos avanços conquistados pelo Império Romano. E a preparação espiritual, quando Deus preparou um povo que não era povo, apenas um homem, e através desse homem Abraão, deu origem a uma raça, a uma etnia, do qual descende o Cristo. Deus preparou o povo judeu para que fosse luz para os gentios. Por isso que Jesus disse, a salvação vem primeiro dos judeus. Ele é judeu, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, vejam a sabedoria de Deus. Quando Cristo disse, o tempo se cumpriu, ele está dizendo, chegou a hora. E eu sou a resposta à promessa que o próprio Deus fez. William Hendrickson, um conhecido comentarista bíblico do Novo Testamento, disse assim, por certo que todos os verdadeiros servos de Deus contam a história, mas foi Deus em Cristo que fez que houvesse uma história para ser contada. Foi Ele quem providenciou o caminho da salvação, sem o qual todos os seres humanos estariam eternamente perdidos. Só estamos aqui hoje, irmãos, a Rua Professor Saldanha 110, numa manhã de domingo, compartilhando sobre o Evangelho de Deus, porque um Deus fiel e sábio governou todas as coisas e na plenitude do tempo enviou seu Filho. O cristianismo, que tem Cristo no centro, não é uma religião forjada pelos homens. O cristianismo é Deus em operação, o Deus triuno que planejou, executou e está em ação na humanidade, trazendo homens e mulheres arrependidos até o pé da cruz de nosso Salvador. Jesus, portanto, afirma que o tempo da salvação chegou. Quando Paulo ele chega ao Everest do Novo Testamento, carta aos Romanos, em particular o capítulo 9, 10 e 11, ele encerra com louvor. Depois de
apresentar tantas doutrinas densas, profundas, ele encerra dizendo assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? É um Deus soberano que opera em favor da humanidade, mostrando a sua bondade, graça e misericórdia. O tempo chegou, o tempo se cumpriu, disse Jesus, na primeira parte do seu sermão. Depois temos uma segunda expressão aí: o reino de Deus entrou na história. Ele, o tempo está cumprido e o reino está próximo. Meus irmãos, Jesus nasceu em Belém, nós sabemos disso. Ele cresceu em Nazaré, razão pela qual foi chamado de o Nazareno. Ele viveu como galileu, e é curioso isso, que ele escolheu aquela região para começar o seu ministério, e na Galiléia pregou seu primeiro sermão. Agora eu queria sua atenção aqui para fazer um exercício, para ver como Deus anula a sabedoria dos homens, como Deus humilha a prepotência humana. Tente imaginar isso. O Império Romano, no seu apogeu, nunca até então o Império ganhou as dimensões, o poderio militar, econômico do Império Romano naqueles dias. É a plenitude do tempo, o tempo se cumpriu, Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Nasce em Belém, uma diminuta aldeia que não tinha 2.000 pessoas. Nasce e é colocado numa manjedoura, onde os animais faziam suas refeições. Poder estatal tenta matá-lo. Herodes, ele então foge com a família o leva para o Egito. Do Egito ele já regressa e vai para Galiléia morar em Nazaré. Passa toda a sua vida como uma pessoa simples. Está aí o filho de José e de Maria? Simples, como qualquer outro ser humano. E depois que João é preso, ele começa o seu ministério público. E onde ele prega o seu primeiro sermão? Na Galiléia. E é curioso isso porque na mais insignificante região do mundo, Cristo se estabeleceu como local de moradia e depois como quartel-general do seu ministério. Pense comigo, o perfil social dos galileus. Na maioria, colonos pobres, pescadores simples, não eram atraentes poderosos. Aquelas pessoas viviam na periferia do subúrbio do mundo. Desprezados não apenas pelos poderosos do Império Romano, mas desprezados pelos judeus de Jerusalém. Pode ver alguma coisa boa da Galiléia? Os próprios judeus olhavam com desprezo a Galiléia, por variadas razões. Pois bem, agora eles, aqueles homens, ouvem em primeira mão o primeiro sermão do Filho de Deus encarnado. Deus reserva as melhores coisas para os mais simples. Não foram os que viviam nos palácios, mas os que aravam o campo, que ouviram pela primeira vez a pregação do Filho de Deus. E a pergunta é, que é o reino de Deus que ele está dizendo? O reino de Deus está próximo. Que reino é esse que Jesus está anunciando aqui, que Pilatos não entendeu? Meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos. Essa é uma expressão chave no ministério de Jesus, chave nas Escrituras, razão pela qual Jesus só fala 2 vezes na palavra igreja em Novo Testamento. 2 vezes apenas. Reino, ele fala 44. Não é que a igreja não é importante. É porque o reino é maior do que a igreja. A igreja é a agência do reino, mas não é o reino em si. Pois bem, ao todo 133 menções no Novo Testamento sobre o reino de Deus. A expressão reino de Deus, para a maioria dos judeus, tinha conotações políticas. Eles viviam debaixo de um governo tirânico, despótico. Estavam debaixo de uma intervenção estrangeira e eles desejavam ardentemente esse Messias que, na visão deles, iria libertá-los do jugo romano. E havia vários homens que se apresentavam como Messias, como libertadores. Para muitos, naquele primeiro momento, Jesus era mais um, a quem a população estava chamando de libertador. Esse significado da palavra ungido, de Cristo. Pois bem, mas Jesus não tinha em mente essa ideia de governo político, libertação da tirania de Roma. Ele veio para libertar a humanidade de outro cativeiro. O conceito do reino de Deus no Antigo Testamento é a ideia de Deus reinando sobre Israel. Deus é o único rei. Tem súditos. E com o advento do futuro Messias, esse reino seria estabelecido para fora do campo de Israel. E homens e mulheres de todas as nações do mundo estariam debaixo do governo
de Deus, e não apenas o povo judeu. Portanto, o reino de Deus é o governo de Deus, inaugurado com Jesus no primeiro advento, e que será consumado na segunda vinda. Em certo sentido, ele já está presente, mas ainda não plenamente. É tanto uma realidade quanto uma esperança. O reino de Deus está próximo, disse Jesus. Em algum momento ele diz, o reino de Deus está dentro de vocês. O que é o reino de Deus? A antiga Juerp publicou um material de um pesquisador americano chamado George Led. O livro chama-se O Reino de Deus. Ainda hoje, apesar de tantos anos, continua sendo uma fonte muito confiável e interessante sobre a perspectiva cristã do reino de Deus. Nessa obra, o George Led diz assim, o Evangelho é a boa nova de que o reino de Deus está próximo, indicando que o governo de Deus sobre a coração e a vida das pessoas está agora sendo estabelecido. E as pessoas devem se arrepender e crer no Evangelho. Nós somos cidadãos do reino. Nós somos agora debaixo do governo de Jesus Cristo, que Ele é Senhor e Salvador nosso. Ninguém, fora os cristãos, basicamente, reconhecem esse governo e submetem à autoridade de Jesus. Mas haverá um dia, uma hora e um momento em que o reino de Deus, que veio simples e de uma maneira até sem muito glamour, na empoeirada região do mundo, ele se tornará evidente a todos. E a Bíblia vai dizer que todo olho verá o Filho de Deus vindo sobre as nuvens dos céus. Os povos da terra lamentarão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, não apenas Senhor da igreja, mas Senhor de todo o universo. O reino será consumado. E o Senhor dirá ao seu povo, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está destinado antes da fundação do mundo. Portanto, é uma realidade para nós, mas ainda é uma expectativa, porque ele vai consumar o que ele mesmo começou. Há uma expressão chamada já e ainda não, criada por um teólogo chamado Oscar Cullmann, e ele criou uma metáfora que nos ajuda um pouco a entender essa dimensão paradoxal. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda aguardamos a plenitude deste reino. Pois bem, o dia D foi um dia importante na Batalha da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados tomaram a Normandia. Aquele dia é chamado de o dia importante naquela grande batalha. Grande dia importante na guerra contra o nazismo. Só que entre o desembarque na Normandia e a vitória final, que só se deu em maio, houve um intervalo. Então a igreja ela vive entre o dia D, que foi o primeiro advento de Cristo, e o dia V, o dia da vitória, quando Cristo voltará pela segunda vez. Então, entre o primeiro advento e o segundo advento, nós estamos num século de tensão, aguardando com expectativa o triunfo total e definitivo de Cristo, em que todos os reinos da terra reconhecerão que só Ele é Senhor. Então, quando Cristo está dizendo o tempo chegou e o reino está próximo, é porque Ele estava inaugurando uma nova era, um novo momento. É uma realidade já presente, mas aguardamos com expectativa o dia em que, de fato, todo mundo tomar conhecimento que Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores e o seu reino nunca terá fim. C.S. Lewis, nas palestras interessantes para a BBC de Londres, ele capturou bem esse entendimento. Isso nos ajuda a lutar contra o gnosticismo da igreja evangélica no Brasil. Ele disse uma coisa muito interessante sobre a perspectiva do cristão, como ele deve viver no mundo. Olha o que ele diz. O cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama para tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. Enquanto César estava no império, em Roma, desfrutando daquela vida nababesca, sem nem tomar conhecimento do que estava acontecendo em Belém, o rei disfarçado estava descendo nesse planeta. E ali, sem poder político, sem recursos econômicos, com um grupo de pescadores desprezados, tanto pelos seus quanto pelos outros, começa um movimento que, na linguagem de Cristo, nas próprias parábolas do reino, uma pequena semente de mostarda que se torna uma grande árvore. Tente imaginar isso, 20 séculos depois. Aqui estamos nós, falando sobre o que aconteceu em Belém, em Jerusalém, na Galileia. Eventos relacionados à pessoa de Cristo. Nós temos que ter essa perspectiva. O mundo não a tem porque há uma cegueira, há um véu sobre a mente. Nós somos cidadãos do reino.
Nós já somos súditos de Cristo, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. E nós agora devemos compartilhar com as pessoas deste reino que foi inaugurado e que será evidente a todos no retorno triunfal de Cristo. Aquele que se fez gente, morreu, foi sepultado, ressurgiu, voltará e todo olho verá o Filho de Deus sobre as nuvens dos céus. Isso é tão intenso que na profecia, por exemplo, no sonho que Nabucodonosor teve, Nabucodonosor ficou perplexo com o sonho que ele teve, de uma estátua com partes diferentes, cabeça de ouro, uma parte de prata, uma parte de bronze, uma parte de barro. Ele ficou inquietado com aquilo e ninguém sabia interpretar o sonho, até que chamam o jovem Daniel. E Daniel diz então a interpretação, uma referência aos impérios que antecederam, o império que viria, e a obra que uma pequena pedrinha faria. A narrativa está lá em Daniel capítulo 2, vou ler para vocês para mostrá-los como este reino de Deus está em curso, guiado pela soberania divina. A cabeça era feita de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus lhe suscitará um reino que não terá fim, que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos deste mundo, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E no capítulo 7, Daniel diz, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Participar para sempre do reino que é sobre todo o reino que jamais terá fim. Daniel estava falando sobre os impérios que lhe antecederam, estava falando sobre o império grego que viria, sobre o império romano também, e agora aquela pequena pedrinha, o evangelho que começa lá na Palestina, naquela empoeirada região do mundo, se torna essa grande montanha. O evangelho que começou como um grão de mostarda, hoje cobre boa parte do planeta. Como disse o profeta, o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Cristo está falando sobre o reino de Deus. E ele então, por fim, fala uma palavra que nós precisamos trazer à memória sempre. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento e fé são as exigências do rei. Ele fala que o tempo da salvação chegou, ele fala que o reino de Deus entrou na história, e agora ele chama homens e mulheres ao arrependimento, que são chamados de porta de entrada do reino. Arrependimento e fé sempre andam juntos, são como duas barras paralelas da linha de um trilho. E na jornada para a eternidade, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confiar no evangelho. Portanto, arrependimento e fé é o que Deus exige dos homens que desejam entrar no reino. Nós todos somos pecadores, salvos pela maravilhosa graça. No entanto, no céu, todos que lá estiverem perante o Senhor ressurreto são homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados e confiaram plenamente na pessoa de Cristo. Observem que tanto no ministério de Jesus, quanto já tinha acontecido no ministério de João Batista, no ministério dos apóstolos, arrependimento e fé estão sempre presentes na mensagem. Sem arrependimento, sem confiança total em Cristo, não há salvação. Por exemplo, veja um texto de João, o Lucas registrando sobre a temática do sermão de João. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Agora observe a expressão aí. Endireitai as suas veredas. O que significa endireitar as veredas? Mudança de vida. João foi chamado de um novo Elias porque ele pregava arrependimento, ele denunciava o seu povo, os seus maus caminhos, as suas perversões todas, e João foi chamado de profeta que trazia homens e mulheres ao arrependimento, pregando batismo de arrependimento, chamando homens e mulheres a endireitar suas veredas. Uma figura de linguagem que significa mudança de vida. Eu estava pensando sobre isso.
e considerando a cultura na qual estamos inseridos, é impressionante, impressionante, como nós vivemos numa cultura que não se arrepende. Uma cultura que não se arrepende. Por exemplo, é comum, e esses artistas, eles têm as suas influências, e agora com o advento das mídias sociais, como influenciam, como há seguidores, como a gente sendo norteada, dirigida por essas pessoas, boa parte delas do miolo mole. Uma delas disse assim: não me arrependo de nada, tudo serviu para me fazer crescer. Uma pessoa que diz que nunca se arrependeu de nada, é uma pessoa que, no mínimo, tem que ser reputada como alguém que ainda não entendeu a sua realidade. Se eu perguntasse a você, você já se arrependeu de algumas escolhas que fez na vida? O que se espera de alguém quando ouve uma pergunta como essa? Sim. Porque todos os dias nós fazemos escolhas, e por vezes fazemos escolhas erradas. Todo cristão é alguém que em algum momento foi confrontado com o Evangelho, percebeu que tinha quebrado a lei, não amava a Deus, não amava o seu próximo. Isso consiste a quebra central da lei. Então foi chamado a mudar de atitude em relação a Deus, em relação ao próximo. De modo que afirmar que nunca se arrepende de nada é uma grande tolice. E é por isso que Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Porque o arrependimento é a porta de entrada do reino. Agora, por que a nossa cultura despreza o arrependimento e até vê como fraqueza alguém que vem a público e diz: olha, eu me arrependo. Vejam, por exemplo, quando, nesse estado que a gente tem agora de imagem, cuidado com a sua imagem, senão você pode perder dinheiro. Tem uns publicitários da imagem. Cuidado se não é politicamente correto. Então você tem, quando algum artista, algum atleta famoso tem um deslize de natureza moral, falou uma coisa que não devia fazer, já cercado para cuidado com o que você fala. Isso pode ter implicações da imagem. E quando alguém é pego em algum flagrante delito, alguma coisa que vai na contramão do senso comum, então a pessoa vem a público, mas curioso notar que quase nunca a expressão é: eu me arrependo do que eu fiz. Isso foi errado por esses e esses motivos. Eu estou sinceramente arrependido disso. Porque nós vivemos numa cultura onde há remorso, mas não há arrependimento. O remorso é a tristeza pelas consequências. Puxa, isso não pegou legal. Queimei meu filho, minha imagem. O remorso é o homem preocupado consigo, nunca preocupado com seu Criador, nunca preocupado com o seu próximo. Razão pela qual Jesus está falando sobre arrependimento. E arrependimento passa pelo entendimento do que é o pecado. E o pecado foi colocado no apêndice deste mundo, inclusive da igreja. As pessoas não pensam mais sobre isso por variadas razões. Os antigos falavam sobre pecaminosidade do pecado. Por exemplo, Baxter: você deve entender o que é o pecado quando trouxer à sua memória o seguinte: o verdadeiro valor da alma que o pecado deforma, a verdadeira natureza da santidade que o pecado suprime, a verdadeira excelência da lei que o pecado violenta, a verdadeira natureza da glória de Deus que o pecado despreza, o verdadeiro caráter, a finalidade da razão que o pecado insulta, a infinita glória, a onipotência e santidade contra quem se comete todo pecado. Se nós entendêssemos o pecado como a Bíblia o apresenta, como sendo o nosso principal problema, e como de fato é ofensivo primariamente a Deus, e que o pecado nunca tem uma dimensão individual apenas, mas tem uma dimensão social, o pai de família que peca sempre respinga o seu pecado sobre a sua família. No Novo Testamento, a gente tem 3 palavras para arrependimento, que formam um quadro completo. O arrependimento começa com compreensão e o reconhecimento de que o pecado primariamente é uma ofensa contra Deus. Daí a expressão metanoia, mudança de mente. Compreendi e reconheço. Mas não para aí. O arrependimento afeta as emoções e provoca o que Paulo chama de santa tristeza pelo pecado e não apenas pelas consequências que traz. Como Pedro chorando amargamente por ter traído seu Senhor. Afeta as emoções. E o pecado implica no aspecto volitivo, a mudança na direção. Estava indo assim, e agora Deus me chama para um caminho oposto, no caminho contrário ao que eu estava indo, porque eu estava num caminho de perdição. Ou seja, envolve a mente, as emoções e também a vontade.
Caminhando para o final, perguntas que nós precisamos responder, e só nós mesmos podemos respondê-las. Não somos juízes dos nossos irmãos, mas servos deles, e cada um dará contas de si a Deus. De quais pecados nós deveríamos nos arrepender? A confissão é uma higiene da alma. Nós deveríamos fazer isso diariamente, sobretudo no dia em que nos reunimos para celebrar a ressurreição de Cristo, domingo. Confessar é higienizar a alma, ter contrição, quebrantamento. O que acontece é que nós vamos nos acostumando, como alguém que vai se acostumando com um cheiro ruim de um ambiente, e já não sente mais. Mas quando chega alguém e fala, nossa, você não está sentindo isso? Já se acostumou. O pecado tem um poder tão letal de nos acomodar que, por vezes, nós precisamos ser golpeados pela espada da lei para que o Evangelho venha e nos cure. E o arrependimento provoca isso em nós. Luz na mente, aquece o coração, muda a atitude. Quando nós pensamos em pecados, numa igreja moralista, como a igreja evangélica brasileira, via de regra, pecado está muito relacionado apenas e restritamente a pecados de natureza sexual. Basta observar que na história da igreja evangélica brasileira são disciplinados apenas os que cometeram pecados sexuais. Mas será que o pecado está resumido, restrito a isso? Embora haja um princípio que deve nortear a nossa vida, a santidade da nossa sexualidade. Há outros pecados dos quais devemos arrepender? Ciúme, maligno e doentio, amargura, ódio, ressentimentos, indiferença, lascívia, ganância, avareza, insubmissão, rebeldia, soberba, maledicência, idolatria, inveja. A lista é longa. O que cabe a cada um de nós é, como cristãos, discípulos de Cristo, ouvir as palavras de nosso Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus. Devemos arrepender. Pedro vai dizer, arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que vos venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Arrependimento. Primeiro sermão de Pedro, chamando homens e mulheres ao arrependimento. Arrependimento é isso. É mudança. O que significa crer no Evangelho? Na língua portuguesa, o verbo crer sugere a ideia de acreditar. Você tem um time lá na zona de rebaixamento, o cara acredita que vai ser campeão. Essa é uma crença cega. Acredito, eu acredito. Então, a palavra crer é acreditar. Bem, no Novo Testamento, crer não é acreditar apenas. Reconhecer como sendo verdadeira uma informação. Crer nas Escrituras é sempre confiança, dependência. Quando o texto bíblico diz que Jesus pregou, arrependam-se, mudem de vida e creiam, confiem, dependam do Evangelho, ele está dizendo que a única maneira da massa de pecadores deste mundo encontrar vida aqui e no porvir é mudando de vida e confiando totalmente em Cristo para a sua salvação. Obras não salvam, lágrimas não salvam, frequentar a igreja não salva, ter parente crente não salva, conhecer a Bíblia não salva, ser teólogo não salva, ser bom mocinho não salva, só Cristo salva. E Cristo chama homens a se despir da sua justiça própria e confiar somente nele para a sua salvação. Crer, portanto, é depender de Deus e confiar plenamente nele. Abraão é o pai da fé, conhecido assim. Pergunto a vocês, Abraão era um pecador ou não era? Sim. E há nódoas na vida de Abraão, basta ler o Antigo Testamento. No entanto, ele é chamado de pai da fé, porque ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a promessa de Deus, e ele confiou em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Paulo, na defesa da justificação pela fé, ele usa o exemplo de Abraão no capítulo 4, e esse é o último verso que eu pretendo ler hoje pela manhã. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
Em outras palavras, se você trabalha por algo, se você fez por merecer, quando você recebe no final do mês, aquilo é o quê? O fruto do seu trabalho. Agora, a salvação não é merecimento. Não fizemos por merecer. É um dom, uma graça, uma bênção, uma dádiva. E aí Paulo evoca a figura de Abraão. Abraão creu e ele foi justificado. O Deus que justifica o ímpio, um escândalo completo. Como é que Deus, o Deus Santo, pode justificar ímpios? É porque a maneira justa de Deus justificar o injusto é através de um único homem justo, Cristo. Ele assume a nossa condenação e nos dá a sua vida. De modo que quando o Evangelho, a mensagem do Evangelho diz, se arrependa e crê em Jesus, ele está dizendo o seguinte, não siga por esse caminho é um caminho de morte. Volte-se para Deus e confie em Jesus Cristo. Ele pagou pelos seus pecados e cumpriu a lei. Crendo nele, lhe é atribuída a justiça dele, o único ser humano que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Cristo começa a pregar sobre a sua vida, sobre o seu ministério. O Evangelho é o próprio Cristo, o Evangelho é o próprio Deus. Eu encerro, meus irmãos, dizendo o seguinte, nós precisamos pensar nessas coisas. Há um erro grande que tem causado muitos problemas a nós todos, é achar que o Evangelho é para pessoas que não são cristãs. Então, eu já conheço a mensagem do Evangelho, já conheço a mensagem da cruz. Todo dia, o dia todo, você precisa beber do Evangelho, porque há em nós um mal que nos apega do nascimento ao túmulo, que é o mal da justiça própria, da religião meritória, do legalismo. E o Evangelho nos exorta a abandonar tudo isso e a confiar somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Curioso notar que os dois verbos gregos empregados aqui por Jesus, arrependei-vos e crede, estão no imperativo presente, indicando o quê? Que não é um momento, não é aquela memória que você tem do dia em que você aceitou Jesus, reconheceu Jesus, foi batizado, não são essas memórias apenas. Todo dia é dia de penitência, de arrependimento, de voltar-se para Deus. E todo dia é dia de confiar somente em Cristo, porque nós somos tentados, como os Gálatas foram, a deixar o Evangelho por outro Evangelho que não é o Evangelho. Leiam, por exemplo, o texto Palavra e Vida e a comparação entre religião e Evangelho do Tim Keller. Como a religião nos perturba e nos persegue, quando o Evangelho então nos oferece gratuitamente. Não é o que você faz que te salva, filho, é o que eu já fiz. Confiar em Cristo e permanecer confiando nele é, de fato, uma grande bênção que nos traz uma paz, e isso tem implicações na nossa conduta e na nossa vida. Das 95 teses que Martinho Lutero afixou nas portas do castelo de Wittenberg, a tese 62, eu presumo ser a mais bonita, que mais me encanta. Ele disse assim, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho, da glória e da graça de Deus. O tesouro da igreja é o Evangelho. Quem tem o Evangelho tem tudo. Quem não tem, nada tem. Que o Senhor nos ajude a apreciar o sermão de Jesus e nos apegar à sua soberania, à sua graça, à sua misericórdia, à sua fidelidade e diariamente viver de acordo com a palavra da Escritura. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o culto cantando. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.